Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Então, para a gente começar também um pouco nossa bateria de perguntas referentes ao São Paulo, eu sei que o chat está chegando com a gente, participando, já chamando mais uma vez o like da galera. Queria começar com um tópico, um tema com você que não é a sua diretoria, mas é um braço do futebol, que é a base, né? Cotia. Hoje Cotia é uma base que no Brasileirão Sub-20, por exemplo, está na lanterna. Isso é um assunto que está em todos os lugares, né? Muito bem falado pelos São Paulinos esse tema. E eu queria, assim, em 2 pontos para você. Eu sempre vou lembrar de uma entrevista que o Michael Bale, auxiliar do Rogério em 17, dizia que Cotia, se o São Paulo trabalhasse bem em Cotia, nunca mais compraria jogadores no mercado, que teria todas as soluções em casa. Ainda o São Paulo hoje precisa contratar jogadores para reserva, como é o caso do Sabino, do André Anderson, né, do William, caras que chegam em um status inicial de reserva. Para você, né, que está hoje no futebol profissional do São Paulo, é um legado dessa não continuidade da base, de assim, não conseguir hoje ser esse grande expoente de jogadores. E um segundo tema, dentro do seu cargo, que é conselheiro abnegado dentro do futebol profissional. Hoje a base tem conselheiros também que são adjuntos, né? O Schwartzman, o próprio Moreto. O seu entendimento disso é que isso é algo bom para o São Paulo ou, de certa forma, acaba atrapalhando o desempenho da base? Vamos lá, essa resposta eu vou ter que me estender um pouquinho, porque não há dúvida nenhuma que o resultado do Sub-20 nesta temporada não é um resultado que a gente esteja feliz. Mas o nosso principal objetivo, desde que assumimos, a primeira mudança que o presidente Júlio fez, hoje a base está dentro do guarda-chuva do futebol profissional. Ou seja, eu sou o diretor do futebol profissional, mas também sou o diretor do futebol de base e também sou o diretor do futebol feminino, e aí há adjuntos e mais os executivos que trabalham nos departamentos. Veja, hoje o nosso elenco tem 44% dos jogadores oriundos da base. Nós temos 36 atletas no time profissional, sendo 16 oriundos da base. Desses 16, 6 atletas têm idade sub-20. Ou seja, tem 6 atletas lá, que hoje compõem o elenco profissional, que se não estivessem lá, estariam no time sub-20, né? Eu vou tentar lembrar todos de cabeça, mas o Leandro, o goleiro, o Moreira, o Negruti, Rodriguinho, Henrique e William. Todos esses têm idade sub-20. Esses 6 jogadores, se estivessem jogando o campeonato sub-20, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente teria uma posição melhor. São jogadores importantes para o sub-20. E se eu tivesse que comprar esses jogadores para compor o elenco, 6 atletas, assim, na melhor das hipóteses, para compor o elenco, eu gastaria uns 30 milhões de reais, de 30 a 40 milhões de reais para ter 6 atletas compondo esse elenco. Então, esses meninos são fundamentais para nós. Então, nós temos hoje um problema no Sub-20, por quê? Porque nós antecipamos a subida de muitos atletas. Então, o Sub-20 ficou mais fraco. Mas no Sub-17, por exemplo, a gente acaba de ser vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu a final no último minuto para o Fluminense. Então, nós temos uma geração Sub-17 que é muito boa, chegou à final da Copa do Brasil. E uma Sub-20 que está sofrendo. E eu tive que antecipar até jogadores Sub-17 no Sub-20 para compor o time. Por quê? Porque a gente não aceita comprar jogadores de 18, 19 anos, não é o nosso padrão. Se a gente tiver que adquirir jogadores, tem que ser na faixa de 16, 15, 16, para compor nessa idade e depois subir. Porque comprar um jogador de 19 anos, eu reforço o Sub-20, depois ele faz 21. Se ele não servir para o profissional, ele acabou. Então, eu acredito que o trabalho na base é muito bom. É claro que a gente quer... O meu objetivo é terminar esses 3 anos com algo em torno de 55%, 60% do nosso elenco oriundo da base. Não é fácil, mas essa é a nossa ideia. Hoje, por exemplo, o Zubeldia esteve lá na base, né? E ele assistiu os treinamentos. Foi um treinamento entre o Sub-20 e o Sub-17. Terminou até 3-2 para o Sub-20. Ele ficou encantado com o que tem. E nós vimos ainda no Sub-20 mais 2 ou 3 atletas que ainda podem nos servir no profissional. E no Sub-17, uma enormidade de atletas. A safra é muito boa. Muito boa. Hoje ele chamou, treinaram lá e vão ficar por 2 semanas 2 atletas. O Igão, Sub-17, e o Fumaça, o volante, também Sub-17. Ambos vão ficar por 2 semanas lá para observação
do Zubeldia. Então, eu acho que o trabalho está muito bom, o resultado é muito positivo. A longo prazo. A longo Já prazo. pensando a longo prazo. Sim, já pensando a longo prazo e a curto prazo, né? Porque se você pegar que nós temos nesse elenco essa quantidade, 16 atletas, 6 com idade sub-20, os atletas que nós vendemos desde que nós entramos, Brenner, base, Sara, base, Beraldo, base, Natan, base, Marquinhos, base. Ou seja, veja quantos nós já vendemos que saíram, e o Luizão, que não renovou conosco, e o Vitinho também. Sim. São atletas que saíram, mas todos oriundos da base. E eu acredito, isso é o que eu acredito, e aí eu não estou personificando, né? Eu acho que é fundamental para o São Paulo que tenhamos diretores institucionais no futebol e na base. Isso eu não estou dizendo que seja eu, pode ser qualquer um, que tenha um entendimento do negócio futebol e de gestão. Você tem que entender de gestão e do negócio futebol. Por que eu digo isso? Qual foi o maior problema do São Paulo e o nosso crescimento, vocês acompanharam melhor do que eu, do nosso endividamento? Nós pegamos na gestão do presidente Leco o endividamento aí na casa de 270 milhões e chegamos na casa de 600 milhões naquela gestão. E nós tínhamos 2 profissionais, na maior parte do tempo. Alexandre Pássaro e o nosso ídolo maior, junto com o Rogério Raí. Eles eram profissionais, né? O que eu digo sempre, isso eu digo pro Rui, que é o meu executivo lá. Por que tem que ter um institucional? Porque o que o executivo quer? Ganhar campeonato. O que faz para a carreira dele ele passar de um salário de 100 mil para um salário de 300 mil, 250 mil reais? Título. É isso que o executivo quer. E qual o compromisso que o executivo tem com a instituição? Nenhum. Então ele quer gastar o máximo possível, contratar os jogadores que ele considera os melhores possíveis e ganhar título, que isso é o que valoriza ele. Mas se ele não ganha, ou mesmo se ele ganha, ele vai embora, porque ele recebe uma proposta de um outro time e vai embora. E aí? O que sobra para o São Paulo? Então, o diretor institucional com responsabilidade tem que saber fazer justamente esse controle. Como é a minha relação com o Rui no futebol? Agora, vamos dar um exemplo que está aí, está todo mundo vendo. O Thiago Mendes, que nós estamos conversando. Né? Qual que é a minha? Eu chego para o Rui e falo, Rui, eu tenho isto aqui de valor. Vai lá e negocia, amigo. E é assim que funciona. Eu não negocio o valor do atleta. O Rui vai lá e negocia. Precisa de mais um pouco. Ele volta. Pô, Belmonte, eu fui lá, custava X, mas eu preciso de mais tanto, que senão não dá. Eu vou dizer para ele, olha o meu orçamento. Dá. Não dá. Rui, não dá. É isso. Senão nós não vamos fazer o jogador. Eu tenho que controlar a situação do orçamento, então eu não posso deixar extrapolar demais, sempre é um braço de ferro com o financeiro e tal, mas eu tenho controle. Então, por isso eu acho que é importante. É importante desde que quem esteja, não é por ser ou não conselheiro, é que quem esteja lá entenda de 2 coisas que são fundamentais: futebol e gestão. Se entender das 2 coisas, será importante no processo todo. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.